que o Espírito Santo me deu. Vou pedir para Deus colocar aí na NVI, Gênesis capítulo 20. E muitos textos aqui foi tirado da apostila. A gente vai estar lendo, vai estar explicando. Nós vamos estar entendendo essa parte de submissão e de autoridade bem aprofundado, viu? Diga assim: Espírito Santo, me ajuda a compreender a palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém. Então, esse primeiro texto de Gênesis capítulo 20, que nós vamos estar meditando aqui, vai trazer um esclarecimento para você do que é verdadeiramente um temor de um rei que não conhecia, vamos dizer assim, não conhecia a Deus, era um rei incrédulo, mas ao mesmo tempo ele tinha o temor de Deus, porque nesse texto você vai ver que Deus falou com ele por meio de sonho, e ele ouviu e obedeceu àquela orientação, mas ele não tinha, vamos dizer assim, a experiência que Abraão tinha, mas ele tinha um certo tipo de temor e de reverência com a questão de autoridade. Como uma autoridade ela é formada? Preste atenção, existe uma autoridade que ela foi, estou falando de uma autoridade eclesiástica, uma autoridade que recebeu uma missão de Deus, porque existe vários tipos de autoridade. Vamos lá. Primeiro, vamos botar aqui, autoridade levantada por Deus para uma missão, a autoridade do marido no casamento, o marido é uma autoridade, e a autoridade, eu já falei, governamental, e uma autoridade que pode ser o patrão, amém? Então existem vários tipos de autoridades, amém? A autoridade eclesiástica é uma autoridade que foi levantada por Deus com uma missão na terra. A autoridade governamental são aquelas que governam países, nações, cidades, são tudo autoridades. Autoridade no casamento, o marido. Então tudo é autoridade, mas eu vou falar especificamente de autoridade levantada por Deus, amém? Então, há vários tipos de autoridade a ser levantada. Por exemplo, no chamado, Abraão, ele era uma autoridade, ele foi chamado diretamente por Deus, foi diretamente, Deus falou diretamente com ele. Outra autoridade, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era uma autoridade e foi chamada diretamente por Deus. Ele teve um encontro com Jesus quando ele estava no cavalo, que ele ia perseguir os cristãos, ele caiu naquela visão, e Jesus falou com ele: por que me persegues? Amém? Vocês estão prestando atenção? Por que você me persegue? Aí Jesus deu as orientações do que ele tinha que fazer. Ele foi levantado diretamente por Deus. Mas o fato dele ter sido levantado diretamente por Deus não significa que ele não se submetia a alguém na terra. Quem está entendendo? Mesmo que alguém tenha sido levantado diretamente por Deus, ele deve estar debaixo de uma autoridade também na terra que foi levantada por Deus, amém? Porque se você disser: não, eu fui levantado porque Deus me chamou, eu tive uma visão, ele falou audivelmente comigo, eu caí da bicicleta e vi uma visão, Jesus apareceu e ele disse: essa é a sua missão, mas mesmo assim você deve se submeter. Paulo, mesmo ele tendo uma visão celestial, ele correspondia à igreja lá em Jerusalém. Ele prestava conta, porque isso é Deus que fez assim. Se você disser: não, eu fui chamado por Deus e não presto conta a ninguém, está errado. Não existe uma autoridade que não presta conta para outra. Amém? Então existe a autoridade que foi levantada diretamente por Deus, e existe autoridades que muitas vezes não foram levantadas diretamente por Deus, mas teve a mão de Deus, é claro. Por exemplo, vou colocar você está dentro de uma visão. Qual é a visão? A visão do Ministério Verbo da Vida. Você está se submetendo, você está aprendendo, você está começando por baixo, você começa servindo em algum departamento, mas
lá no seu espírito você tem uma percepção que você tem um chamado pastoral, vamos colocar como exemplo. E você está servindo, não está na função de pastoreamento, mas está esperando o determinado tempo de Deus e está servindo naquilo que está precisando no momento na igreja local. E aos poucos, aquele seu chamado vai começando a crescer, você vai resplandecendo, você está meditando na palavra, você está estudando, você está servindo, você está honrando, você está obedecendo e você está crescendo. E os homens de Deus começarão a olhar para você, porque Deus fará com que eles olhem para você. E Ele vai te ajudar a se levantar naquela posição. E ali está formando uma autoridade, amém? Está sendo formada uma autoridade, onde as pessoas vão começar a se submeter àquela autoridade e a honrar aquela autoridade. Mas existe um processo, diga comigo, existe um processo. Você não tente ser uma autoridade, deixe que as pessoas vejam em você uma autoridade. Amém? Vou repetir, não tente ser uma autoridade, deixe as pessoas verem em você uma autoridade. Claro que você pode ser uma autoridade no lar, na casa, como pai, ou como patrão, você tem um comércio, ou como professor, amém? Mas eu estou falando aqui da autoridade eclesiástica, se no caso esse for o seu chamado. Aí você vai crescendo, automaticamente você vai sendo levantado dentro daquela visão, amém? Dentro daquela visão você vai crescendo e vai se formando uma autoridade. Quem está entendendo? Mas toda autoridade ela é levantada por Deus. Agora, o que eu achei interessante, que veio no meu coração essa palavra ontem, foi como Abimeleque, que era um rei de Gerar, que reconheceu a autoridade que estava na vida de Abraão. Abraão tinha saído de uma região e foi para outra região, e Abraão ficou com medo. Abraão era casado com Sara, amém? Sara era sua esposa, e ao mesmo tempo Sara também era irmã, porque ela era meia-irmã, não era filha do mesmo pai e da mesma mãe. Quem está entendendo? Naquela época eles consentiam e Abraão casou com Sara. E Abraão, com medo do rei daquele local, que chamava Abimeleque, Abraão instruiu a Sara: quando a gente chegar lá, diga a eles que você é minha irmã, porque então eles vão terminar me matando para o rei ficar com você, porque a Sara era bonita, Sara era bela, e ele foi e disse isso, inventou, na verdade, uma meia mentira, mas se tornou uma mentira, amém? E eles foram, e olha o que aconteceu, nós vamos ler na Bíblia, versículo 1, NVI. Abraão, olha, coloca na tela, Gênesis 20, tá a letra grande, vamos ler junto. Abraão partiu dali para a região de Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sul. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Aí o rei, provavelmente os caras disseram: rapaz, chegou uma mulher aí, ela é muito bonita e dá certo para o rei. Aí o rei mandou buscar ela e tomou a esposa de Abraão, mas o rei não sabia. Quem está entendendo? O rei não sabia que Sara era esposa de Abraão. Abraão foi inventar de mentir e aquela mentira terminou sendo algo ruim para ele. Amém? Aí o rei Abimeleque, versículo 3, tomou Sara, né, para ele. Versículo 3, vamos lá. Aí olha o que aconteceu. Ele não sabia, ele não tinha culpa. Abimeleque não sabia que era esposa de Abraão. Olha no versículo 3. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Deus veio num sonho a Abimeleque e avisou a Abimeleque que ela era esposa de Abraão e que ele não podia ficar com ela. Agora o que eu acho bonito, irmão, foi a atitude de Abimeleque. Abimeleque ouviu aquele sonho e entendeu que era Deus falando. E Abimeleque, ele
teve uma consideração tão grande, porque ele já começou eu acredito que ele já começou a entender que Abraão era uma autoridade. Provavelmente os comentários devem ter surgido. Abraão tinha sido chamado diretamente por Deus para uma missão. Amém? E Abimeleque teve esse reconhecimento de entender que Abraão era uma autoridade. Abimeleque no sonho, Deus disse a Abimeleque que ele ia morrer. Aí olha o que Abimeleque diz no versículo 4. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, não tinha tido relação com Sara. Amém? Quem está entendendo? Disse, Senhor, destruirá um povo inocente. Quer dizer, todo o povo da região ia ser amaldiçoado por causa disso que estava acontecendo. Amém? Olha como é importante, irmão. Questão da submissão e do reconhecimento de uma autoridade. Uma casa inteira, uma família inteira pode ser amaldiçoada por causa de uma desonra, por causa de uma insubmissão. Vocês entenderam isso? Eu vou ministrar lá no Rema, quarta-feira. E veio uma palavra no meu coração para eu ensinar sobre fé e equilíbrio. Por quê? Porque muitas pessoas agem em fé, são impactadas pela mensagem da fé, mas muitas delas estão ficando decepcionadas. Por que estão ficando decepcionadas? Porque às vezes a fé não está funcionando. E por que a fé não está funcionando? Essa é uma pergunta que eu vou indagar. E por que a fé não está funcionando? Sabe por que a fé não está funcionando? Porque estão quebrando, ferindo alguns princípios, e a fé não vai funcionar quando há quebra de princípio. Quem está entendendo? Aí muitas pessoas ficam frustradas e vão terminar culpando a palavra, mas a palavra nunca vai ter culpa. A culpa sempre será nossa, mas a palavra sempre será a palavra. Amém? Então, o que é que acontece quando não há reconhecimento, quando há insubmissão, quando há como o irmão Reg diz, como é que diz? Deixa eu ver. Quando você acalentar uma má vontade contra uma autoridade, você está trazendo condenação para si. Quem está entendendo? E Abimeleque teve a sensibilidade de entender que se ele permanecesse com aquela má vontade, se ele ficasse com aquilo dentro dele, toda a nação dele ia ser amaldiçoada, ia pagar um preço, vamos dizer assim, por causa de uma desobediência. Então isso é um equilíbrio de fé. Diga, a fé funciona, mas eu tenho que estar atento para não quebrar os princípios que o Espírito Santo me mostrar. Porque se eu estiver ferindo alguns princípios, irmão, eu posso declarar a palavra, eu posso confessar a palavra, mas ela não vai funcionar como ela deveria funcionar. Amém? Então, Abimeleque, versículo 4, mas Abimeleque não sabia, né? Ainda não havia tocado. Senhor, destruirá um povo inocente. Não foi ele que me disse, e ele disse, não foi Abraão que me disse, ela é minha irmã. E ele também não disse, ele é meu irmão. O que fiz foi de coração puro e de mão limpas. Olha, ele tinha feito de coração puro e mão limpa, não foi nem com maldade. Então Deus lhe respondeu, versículo 6, no sonho. Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Interessante, irmão, que Abraão, mesmo errando, mesmo mentindo, porque ele mentiu. Ele disse, pode entrar, irmão. Numa parte ele foi verdadeiro, Abraão. Em uma parte Abraão disse assim, ela é minha meia-irmã, ela é minha irmã, era meia-irmã, mas não era irmã completamente, também era esposa. Mesmo Abraão errando, não significava que dava o direito de outra pessoa errar. Então, mesmo que o seu líder, sua autoridade esteja errando, não significa que você deva também errar. Amém? Quem está entendendo? Diga comigo, mesmo que a autoridade que está sobre mim esteja errando, não significa que eu devo errar. Amém? Rapaz, isso é forte, porque Abimeleque era rei e sabia que tinha uma responsabilidade. E na desobediência dele para com aquela autoridade ia amaldiçoar todo aquele povo.
todo o seu reinado seria estragado. Quem está entendendo? É forte ou não é? Versículo 7. Aí Deus dá uma instrução a Abimeleque, diz: agora devolva a mulher ao marido dela. Eita glória, diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: quando você errar com autoridade, acerte-se o mais rápido possível. Aí Deus disse: agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Diga glória a Deus. Eu vou repetir versículo 7. Vamos ler todo mundo? Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Eita glória, diga glória a Deus. Diga se opor contra uma autoridade. Resistir uma autoridade, diga, resistir uma autoridade está me matando aos poucos. É sério, né, irmão? Interessante assim que Deus levava isso tão a sério, que nessa história Abimeleque não tinha nem culpa, porque ele não sabia, mas quando Deus alertou a ele, ele não demorou em se acertar os ponteiros. Quando Deus mostrou o erro a ele, Abimeleque fez o que? Ele foi se consertar o mais rápido possível para não trazer condenação sobre si. Quem está entendendo? Versículo 8, olha, na manhã seguinte, depois do sonho, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhe contou tudo o que acontecera, tiveram o que? Muito medo. Diga comigo: Deus preza no assunto de submissão e de autoridade. Versículo 9, depois Abimeleque já foi se acertar, né? Versículo 9, chamou Abraão e disse: o que fizer conosco? Em quem foi que pequei contra ti, para que me trouxesse tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. Perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Versículo 11, Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Abraão falando, né? Irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, versículo 12, além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará a sua lealdade em qualquer lugar onde formos. Diga, sou seu irmão. Versículo 14, então Abimeleque trouxe ovelhas. Olha que tremendo, irmão. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Abimeleque ouviu Abraão, não resistiu. Depois ele fez o quê? Então Abimeleque trouxe ovelhas. Vamos ler junto de voz alta, todo mundo. Em 3, 2, 1, já. Então Abimeleque trouxe ovelha, boi, servo, serva, deu a Abraão, devolveu-lhe Sara, sua mulher. Além dele reconhecer a autoridade de Abraão, ele ainda presenteou. Disse: rapaz, eu não vou mexer contigo não, porque tu é uma autoridade. Irmãos, sabe de uma coisa? Quando nós honramos uma autoridade, nós em vez de trazer condenação, quando desonramos, trazemos condenação. Quando nós honramos, trazemos bênção. Amém? Por que Deus vê isso? Eu vou te explicar. Porque não tem como eu honrar a Deus se eu não honrar uma autoridade que Deus constituiu na terra. Repita comigo: não tem como eu honrar a Deus se eu não honrar a autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Diga de novo para você se convencer disso. Não tem como eu honrar a Deus se eu não honrar a autoridade que Deus constituiu na minha vida, que eu posso ver. Não tem como eu honrar a Deus que não vejo se eu não honro a autoridade que eu estou vendo. Amém? E sabe de uma coisa, irmão? A sua autoridade pode não estar nem assim, pode não ser nem a pessoa que te inspire tanto.
Amém? Mas mesmo assim você deve honrá-la. Glória a Deus, porque a palavra nos instrui. Quem é obediente à palavra? Nós paramos no versículo 14, vamos para o 15. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, pode ficar onde quiseres. E a Sara ele disse: estou dando a seu irmão, olha, mais oferta, irmão, 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. Amém? Olha, irmão, agora o que eu achei mais incrível agora é o versículo 17, não vou colocar agora. A atitude da autoridade. Nós estamos vendo uma parte de um homem que está debaixo da autoridade, debaixo do manto, e vamos ver agora a parte da autoridade. Como a autoridade vai se comportar. Né? A autoridade ela não pode ser abusiva. Amém? Mas ela tem que ter o coração manso e ela está aqui para ser uma abençoadora. E o que eu achei bonito foi a atitude também de Abraão. Amém? Tanto a atitude de Abimeleque de reconhecimento da autoridade, da sensibilidade de ouvir a Deus, porque a gente tem que ser sensível para ouvir a Deus, de reconhecer, ele não esperou 5, 6 dias, ele não deixou se estabelecer ofensa no coração dele, amém? Mas ele não esperou, no outro dia de manhã ele já foi resolver a questão, porque ele sabia, ele tinha uma sensibilidade que aquilo poderia ser tanto maldição para ele, como para a sua casa, para a sua família e todas as pessoas que estavam debaixo do seu governo. Você tem pessoas, irmão, você pode ter pessoas que estão debaixo do seu governo, dentro de uma família. Isso pode trazer prejuízo dentro da família. Então, eu estou falando de uma autoridade eclesiástica, que são pessoas que estão um manto sobre vocês, no sentido de chamados, de ministérios, mas isso envolve qualquer tipo de autoridade, desde uma esposa se submeter ao seu marido, amém? Desde um aluno se submeter a um professor, que também é uma autoridade, amém? Desde você se submeter a uma autoridade também governamental. Pastor Marco, ele nos deu umas instruções nessa matéria, submissão à autoridade, e eu disse, mas rapaz, é desse jeito mesmo. Não fique em rodinha de pessoas que estão falando de política, falando mal de um governo, falando mal de um presidente, falando mal de um prefeito. Não fique junto desses grupinhos, porque se você estiver junto, você está se corrompendo. Você está falando mal de uma pessoa que está exercendo um cargo que Deus permitiu. Não é Deus que coloca a pessoa, por exemplo. Foi Deus que colocou o prefeito? Não, foi as pessoas que escolheram. Mas o cargo, a posição, foi Deus que constituiu. Então quem está lá, se foi o homem que escolheu, ele está lá. Mas quem constituiu a posição foi Deus. Então por causa disso, mesmo ele não te agradando, mesmo ele não sendo do teu partido, você agora vai ter que honrá-lo e se submeter. E você não pode mais falar mal dessa autoridade, você não pode mais criticá-lo, você não pode mais fazer comentários, porque se fizer, vai danificar a sua fé, e a sua fé você vai começar a ter problema na sua fé. Amém? Quem está entendendo? Diga assim, eu não quero ter problema com a minha fé. Versículo 17, olha a atitude de Abraão. Versículo 17, a seguir Abraão orou a Deus. Diga, Abraão orou a Deus. E Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. A maldição tinha sido tão grande por causa de algo que Abimeleque tinha feito, que tanto a esposa de Abimeleque não podia ter filho, como as esposas de todos que estavam dentro do reino de Abimeleque estavam debaixo de uma maldição que não podia gerar filhos. Aí Abraão vai e ora a Deus, por causa do reconhecimento de Abimeleque, reconheceu a autoridade, se submete, tem um temor. Aí Abraão ora a Deus e Deus ouve a oração, abre a madre, a esposa de Abimeleque pode agora ter filhos, e todas aquelas mulheres daquela região foram abençoadas. Aleluia, levante a mão e dê glória a Deus.
Versículo 18 diz assim: porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. O que é que eu aprendo nesse versículo 18? Eu aprendo, irmão, que aqueles que não honram a autoridade, não se submetem, não reconhecem, que criticam, que falam mal, que resistem, eles vão se tornar pessoas estéreis. E o que é uma pessoa estéril? É uma pessoa que não produz. Quem está entendendo? Quem quer produzir aqui? Então olha para seu vizinho e diga: meu filho, o segredo da produção está no reconhecimento, na honra, na submissão à sua autoridade. Eu não vou nem adiantar. Nós vamos ficar de pé. Glória a Deus. Passa rápido. Onde já está? Vai dar 11 horas. Para deixar você com sede, para na próxima reunião você vir. Na próxima reunião eu vou continuar o mesmo tema. Isso é uma das matérias do Rema. Você vai ter o privilégio de ter gratuitamente aqui, viu? Amém? Coloque o fundo musical, vamos orar. Vamos fazer uma declaração de fé. Levante a sua mão. Todo mundo levante a sua mão. Pode colocar o fundo musical. Diga: Senhor, obrigado por abrir meus olhos. Eu sou uma pessoa obediente, sou uma pessoa submissa, eu sou um servo. Obrigado por abrir meus olhos e reconhecer as autoridades. A partir de hoje, eu sou uma pessoa que vou produzir muitos frutos para o Senhor. A partir de hoje, vou honrar a unção das autoridades que o Senhor colocou sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Feche seus olhos, curve a cabeça. Pai, obrigado por essa unção. É nessa unção que o Senhor determina as tuas bênçãos. Eu posso ver, Pai, muitas pessoas serem abençoadas e prosperarem, porque entenderam esse princípio de autoridade, Pai, e de submissão. A rebelião não vem de ti, a rebelião nasceu no coração de Lúcifer, desde que ele se rebelou contra ti no céu, Pai. Mas o Senhor tem aberto os nossos olhos espirituais para nós caminharmos em honra e submissão. Entendemos, Pai, que isso é um preparamento para nós aqui na terra, para a vida vindoura que virá, Pai. Porque o teu reino é constituído de submissão e de autoridade. Eu te louvo, Pai, por a vida de cada um. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro prosperidade, eu declaro todos os departamentos florescendo, todos os departamentos crescendo. Eu declaro, Pai, que aqueles que pegaram o espírito de honra e de submissão, Pai, produzirão muitos frutos, habilidades virão, prosperarão nos seus negócios, prosperarão onde colocar a planta do seu pé, prosperarão onde colocar as suas mãos, avançarão, Pai, avançarão, porque terá a aprovação tua, Pai. Debaixo de honra e submissão, nós somos aprovados, e eu te louvo, eu te glorifico e eu te exalto, Pai. Eu declaro Ramanto compreendeste quembra sábria, que aqui levante profetas, que aqui levante mestres, evangelistas, pastores, homens ungidos, capacitados, preparados para andar nessa visão, para cumprir o seu chamado, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo. E declaro que dentro dessa igreja nunca entrará espírito de rebelião, nunca entrará, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Levante a mão e diga: obrigado, Pai. Te damos graças. Amém.